Um bom dia a todos, peço licença para estar em sua companhia neste sabadão de louvor, hoje sabadão de um mergulho da nossa alma na presença de Deus. Hoje dia 12 de setembro de 2020, 7 horas 24 minutos. E nós queremos mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em nossos corações. Aí segue a música, é tão lindo, é tão simples. Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem trabalhar em todo o nosso ser, vem conduzir todo esse momento. Realiza curas nas profundezas do nosso ser. Nesse momento que estaremos juntos hoje, eu e você, meu amigo, minha amiga, que o Espírito Santo possa realizar em nós curas muito profundas, tanto na área psíquica, física, espiritual. É o que nós pedimos e nos colocamos diante de Deus assim. E eu quero desde já te fazer uma pergunta. Muitos falam que não. Mas hoje nós vamos entender por que a resposta é sim dessa pergunta. A pergunta é a seguinte: você, eu, será que de verdade nós precisamos de Deus? Será que nós precisamos de Deus? Ou isso foi imposto? De alguma forma, e nós entramos dentro do curso da vida, ouvindo falar disso, sendo educado assim, e passamos a acreditar e tomamos isso como fator fundamental. Como tomamos tantas coisas para as nossas vidas como fator fundamental, só que às vezes nós não entendemos, né? E por isso é que eu te faço a pergunta, e já vou responder. É claro que nós precisamos de Deus. Seria a mesma coisa de eu perguntar para você, meu amigo, minha amiga, se você precisa ter preenchido no seu interior o amor dos seus pais para com você. Será que você precisa ter no seu coração, humanamente falando, a certeza de que você foi amado pelo seu pai, você foi amado pela sua mãe? Será que isso é claro? Isso é profundo nas nossas vidas? Pois é, eu já assisti muitas mensagens de pessoas consagradas, realmente que ocupam um patamar assim de ser um instrumento de Deus, num âmbito muito grande, em que elas mesmas afirmaram a necessidade que se tem de nós termos isso bem resolvido dentro de nós, com relação ao amor dos nossos pais por nós. Porque se ficaram vazios, se ficaram ausências, isso passa a nos comandar.
Aí cada um direciona para um lado, mas nós começamos a inconscientemente, às vezes até de forma desesperada, a buscar anestesias para esses vazios que estão nas profundezas do nosso ser. E se você for filtrar, for conversando, você vai chegar lá no pai e na mãe daquela pessoa. E aí é a hora que precisa da cura, aí é a hora que precisa da reprogramação, é a hora que nós precisamos abrir o nosso entendimento para compreender aquele momento, daquele passado, para que isso resolva-se no nosso interior, para que a gente tenha respostas claras dentro de nós. Porque se nós não tivermos respostas claras, se nós não respondermos certas perguntas e questionamentos que o nosso ser clama em receber, e se nós não trabalhamos essa área, nós estaremos errantes pela nossa vida. Aquilo que aconteceu com Caim. Caim matou Abel. E ele teve uma vida errante o resto da sua vida. Foi isso que está escrito ali. Da mesma forma, nós precisamos trabalhar isso no nosso interior. Deixar isso claro. Porque senão, tem vários caminhos, né? O homem vai buscar a mãe na esposa, a mulher vai buscar o pai no marido, e eles vão se sentir vazios, com ausências, com carências, e não sabem nem de onde vem, nem porque estão sentindo, nem porque estão vivendo aquilo. Justamente porque isso não foi resolvido. Então a pessoa vive. E se você não acredita no que eu estou te falando, vai pesquisar para você ver. Você não tem razão. Nós precisamos ter isso organizado em nós. Nós precisamos, no nosso interior, termos, claro, respostas para que nós possamos compreender. Se, por exemplo, sua mãe não te amou e você sofre por isso, você precisa dar uma resposta para você no seu interior, o porquê disso. Por que ela não te amou? Primeiro, você está assumindo uma posição muito dura para si mesmo. Ela não me amou. Não, ela te amou, é que ela não sabia te amar mais. Nós damos o que nós temos. O que nós não temos, nós não damos. Se a sua mãe não teve o amor dos pais dela, ela não vai saber dar a você. E se os seus avós não tiveram o amor dos bisavós, como é que eles vão? Então vai numa linhagem de sequência, com vazios, com limitações. E a pessoa então, ela adota uma resposta dura, pesada sobre ela, dizendo: minha mãe não me amava. Não, sua mãe te amava, do jeito que ela sabia, que ela podia, que ela compreendia, que ela estava aberta a amar. Só que essa resposta você tem que dar para você dentro de você. Não adianta você dar essa resposta fora. Não adianta você me ouvir falar. Você tem que, no seu interior, responder. Porque se você não responder, essa pergunta ou essa afirmação, minha mãe não me ama, ela vai ficar latejando dentro de você. Isso vai gerar carências e você vai tentar compensar essas carências se preenchendo com coisas que não vão preencher. Se preenchendo com coisas que não vão preencher. É a mesma coisa você colocar água num copo que o fundo dele tá sem fundo. Você põe a água de um lado, a água cai de outro. Você põe a água de um lado, a água cai de outro. Não tem como. Porque não tem sustentação no seu interior. E aí você fica então buscando essas anestesias. Mas lá no fundo, se resolver, se der uma resposta, se você compreender o porquê que a sua mãe agia daquele jeito, pronto, você tem um fundo dentro de você. Aí você vai compreendendo: minha mãe me amou sim, só que do jeito que ela podia. Você vai compreender, você vai ter compaixão,
você vai ter misericórdia, você vai entender e aquilo vai parar de ficar te infernizando a vida no seu inconsciente, no seu interior, às vezes sem você mesmo saber e perceber. Então, nós precisamos resolver, na parte humana, essa relação afetiva. E às vezes você precisa trazer Jesus naqueles momentos. É por isso que canta aquela música, né? Quando Jesus passear na minha vida, quero voltar aos lugares que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar, né? Aí vem, cura, Senhor, onde dói. Ou seja, eu preciso voltar com Jesus ali, naqueles momentos em que marcaram minha vida, em que eu me senti isolado, sozinho, triste, deixado de lado, e eu compreender, olhar por detrás da minha mãe, o meu pai, por que chegaram a esse ponto, por que fizeram isso. E à medida que você compreende isso, você responde a si mesmo as interrogações, e aí você acalma o seu interior, e aquilo fica resolvido. Aí você vive muito melhor, sem anestesia. Gente, nós estamos falando da parte humana. Agora vamos para a parte espiritual para a gente responder a nossa pergunta lá no começo. Você precisa de Deus? Da mesma forma que eu preciso ter resolvido dentro de mim toda a relação do meu passado com o papai e mamãe, eu preciso resolver dentro de mim os vazios que eu tenho, porque eu não busco a Deus, porque eu deixei Deus de lado. Eu coloco Deus ali no supermercado, quando eu preciso eu vou nele. Ou na farmácia, quando eu estou doente eu vou até lá. Veja bem. Porque nós precisamos ter uma relação com Deus diária. A nossa alma precisa disso. A minha alma precisa disso. O meu espírito precisa disso. De uma relação diária com Deus. Por quê? Porque fomos feitos por Ele. E um dia vamos voltar a uma direção dele para as nossas vidas. Aqui é só uma pequena passagem. No máximo 120 anos, né? Então, meu amigo, minha amiga, é muito importante você compreender isso. Eu preciso de Deus. Porque senão você vai ficar correndo atrás de caminhos para anestesiar o seu interior e você nunca vai se realizar. Se a pessoa ela vai para o lado do consumismo, ela vai consumir, sempre vai estar dependendo de algo para consumir e vai querer consumir algo mais novo, e sempre o novo está chegando, porque nós vivemos num país capitalista onde a parte financeira que prevalece, então tem que vender, tem que criar coisas novas para o mercado girar, e por isso então você vai desesperadamente correndo atrás. É aquela história daquele cara que ele trabalhou para ter o seu carro dos sonhos. Quando ele alcança aquele carro, ele nem experimenta aquele carro dos sonhos, ele já quer um outro carro mais novo que saiu, e depois aquele outro, e ele vai vivendo assim, ele vai anestesiando, mas sem se sentir realizado. Eu não preciso de um outro carro, eu não preciso. Por que você acha, meu amigo, minha amiga, que as pessoas que desviam dinheiro que nós vemos aí, ficam riquíssimas, elas não param, elas continuam, elas não param e acabam depois dançando, né? Elas não param, elas vão cada vez mais conquistando, porque aquilo para ela mata a sede dos vazios que trazem dentro de si. É o poder, é a busca do poder, é a busca do dinheiro, é a busca de querer você guardar, você alimentar seu egoísmo, seu egocentrismo. Isso tudo faz com que a pessoa então fique naquela roda gigante. Aquela roda gigante. A mesma forma que quer carro novo, ela quer dinheiro. E aí fica aquela roda gigante, dinheiro, carro novo. Aí você vai conversar com a pessoa ela passa para você experiência, ela passa uma série de coisas, mas ela não passa para você vida interior. Ela fala, mas ela é técnica no que ela fala. Não tem alma naquilo. Não tem alma naquilo. Eu conheço pessoas assim. Pessoas que se realizaram nos seus sonhos, vamos dizer assim. Estão em busca de realizar. E cada vez ela traça mais. Não, agora eu preciso... Ou tem pessoas que através do conhecimento, né? Eu preciso fazer
essa faculdade, aí eu vou me realizar. Aí ela termina a faculdade, não, eu preciso fazer outra faculdade. Aí ela termina aquela, eu preciso fazer outra faculdade. Ela passa a vida inteira dela querendo fazer faculdade, mas ela não experimenta nela a primeira faculdade que ela fez. Uma coisa é, eu, por exemplo, fiz faculdade de História, né? Uma coisa é eu ser um historiador e querendo mergulhar dentro da academia, né? Tendo mestrado, pós-graduação, apostolado, os bichos começaram a voar em mim, apostolado e uma série de coisas, e de forma compulsiva, e cada vez querendo estudar mais, cada vez querendo crescer mais. Isso é uma coisa acadêmica. Agora outra coisa é eu colocar a história na minha vida. É eu colocar a história no meu interior, que aí tem a relação com Deus. Eu unir história com espiritualidade. Eu vivenciar história com espiritualidade. E fazer isso com coração, com intensidade. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Um bom dia para a Adriana Lopes, que está nos assistindo. Deus abençoe você, Adriana. Também para Maria Merces, nos assistindo. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Então, meu amigo, minha amiga, cada um tem a sua busca. Só que a busca, ela é só um braço, porque a essência é o que está dentro de nós. E o que adianta você viver de forma compulsiva na busca de realização sem fim, quando você não tem o interior realizado, preenchido? Então, meu amigo, minha amiga, é por isso que nós precisamos de Deus. Porque Deus, ele vem acalmar o nosso interior, ele vem nos tranquilizar. E ele realizando isso, nós não ficamos assim com essas atitudes compulsivas, mas vivenciamos com profundidade aquilo que nós estamos fazendo. E é por isso que nós precisamos de Deus. Porque existe em nós uma área que precisa estar preenchida por Deus. E se ela não for preenchida, ela vai ficar clamando. Ela faz parte de nós. Não adianta você querer arrancar essa parte. Eu vou arrancar essa parte, eu não preciso de Deus. Você está se enganando. Você está querendo tirar algo que não pode tirar de dentro de você. Porque foi Deus que fez. Você duvida que foi Deus que fez você? Deus criou tudo. Você acha que você não? Deus criou todas as coisas, menos você. Não, Deus te criou. E se Deus criou, e principalmente a cada um de nós, que Deus deu a nós a sua imagem e semelhança, não é? A sua imagem e semelhança. Você vê o sol, ele é imenso, ele é grandioso, ele é fabuloso, mas ele está lá. Ele não pode sair de lá e ficar pipocando em outro lugar. Ele segue o seu curso. Ele segue o seu curso. Tudo na natureza segue o seu curso. Nós não, nós temos liberdade. O sol não pode se acabar por si mesmo. Falar assim, eu quero acabar. A partir de agora eu vou deixar de ser sol. Não, nós podemos acabar com a gente mesmo. É só subir num prédio e saltar lá de cima. Eu acabei comigo mesmo. Eu tenho essa liberdade de acabar comigo. A natureza não, tá lá. O sol tá lá. Se ele resolver acabar, não vai acabar. A lua, se resolver acabar, não vai acabar. Nós precisamos, ele segue um curso. Nós não temos a graça de termos liberdade, livre-arbítrio para escolher. Então, isso é uma das características da imagem e semelhança de Deus em nós. Aí você vai falar que Deus não fez você? Você está dando murro em ponto de faca, né? Com isso, é claro. Diz a Sagrada Escritura, recalcitrar contra o agrilhão. Foi aquilo que Jesus falou para Paulo. Paulo, você está querendo recalcitrar contra o agrilhão? Remar contra a correnteza? Sirva a mim. Então, meu amigo, minha amiga, nós precisamos de Deus. Só que, infelizmente, as pessoas às vezes vão descobrir isso quando estão num leito de morte. E aí deitam ali, já estão velhos, já numa cama, aí olha para trás e fala, puxa vida,
o que eu fiz na minha vida? O tempo que eu tinha livre, eu jamais pude desfrutar de um relaxamento, de um carinho na minha alma, porque eu me fechava para Deus. E só Deus pode acariciar minha alma, só Deus pode abraçar a minha alma, só Deus pode tocar a minha alma. Nós podemos trabalhar para sermos tocados na emoção, no sentimento, no pensamento, na vontade, mas a alma, a profundidade do nosso ser, ela somente o carinho de Deus é que chega. E se você não deixar Deus tocar a sua alma, não deixar Deus dar carinho para você por dentro, não deixar Deus te abraçar por dentro, você vai ficar com vazios em você. E cada um vai compensar esse vazio de um jeito. Aí nós entendemos aquilo que aconteceu no Evangelho de Marcos, capítulo 14, quando estavam todos reunidos numa casa e de repente entrou uma mulher, seu nome Maria, só que não se sabe qual Maria era. Uns vão falar que é Maria Madalena, outros vão falar que é Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, e outros vão falar que é uma Maria que entrou lá. Ela entrou com um vaso de alabastro, e dentro desse vaso de alabastro, um perfume caríssimo. Um perfume caríssimo. Quanto que é o salário mínimo hoje? O salário mínimo hoje, vamos dizer que seja R$1.000. Esse perfume valia 12 mil. Era o salário de um operário da época no ano inteiro. Era o valor desse perfume. Um perfume que custava 12 mil reais, se o salário nosso é 1.000, né? Eu acho que deve ser um pouquinho mais. Mas 12 mil reais. E aquela mulher entrou com aquele vaso de alabastro, com um perfume, valendo 12 mil reais, pegou aquele perfume e derramou na cabeça de Jesus. Oh glória! Derramou na cabeça de Jesus. E Jesus se deixou banhar por aquele perfume e interpretou aquele momento como uma unção de Deus derramada nele. 12 mil reais aquele perfume derramado na cabeça de Jesus. Judas Iscariotes não se conteve. Senhor, o Senhor permite que a mulher venha fazer um negócio desse? É caríssimo esse perfume poderia ser vendido, dá o dinheiro para os pobres. Aí Jesus fala para Judas: Judas, pobres sempre tereis convosco, a mim não. Então veja bem, aquela mulher, ela derramou um perfume de 12 mil reais em Jesus. E você, meu amigo, já derramou um perfume de 12 mil reais em Jesus? Ah, mas como que eu vou derramar um perfume de 12 mil reais em Jesus? É quando você pega uma quantia elevada e você coloca aquilo no crescimento do reino de Deus. Você alavanca um instrumento de Deus a levar a palavra. Ah, mas como que eu vou fazer isso hoje em dia? As pessoas estão usando dinheiro que falam que é para Deus, mas acabam gastando consigo mesmas e comprando um monte de coisa. Analisa a pessoa. Analisa a pessoa. Veja o histórico dela. Histórico. Sabe, se for você contratar um funcionário para trabalhar na sua empresa, você tem que olhar o currículo. Não adianta. Você vai botar um funcionário para trabalhar na sua empresa sem olhar o currículo? Olha o currículo do caboclo. Veja lá, acompanha ele. Vá até onde é feito o trabalho dele, pergunta como é que esse homem é. Esse homem é um homem justo, é uma pessoa de Deus, ele é uma pessoa honesta, ele é uma pessoa que coloca realmente o seu trabalho dele para o serviço de Deus, ou você vai chegar lá e vai ouvir falar o contrário. Ah, como é que eu vou saber o currículo da pessoa? Meu amigo, minha amiga, para você saber o currículo de uma pessoa, você não basta olhar só a folha de papel. Aonde ele mora? Ah, Rua Pedro Álvares Cabral, número 250. Chega lá um dia, dá uma passadinha na rua. O nome dele, vamos supor, seja João, né? Um exemplo. Aí um dia ele passa lá: oi, tudo bom? Vocês conhecem o João aqui? Ah, o João, aquele senhor ali, ou aquele rapaz ali. Diz uma coisa, como é que ele é? Nossa, aquele cara é um corrupto. Aquele cara, ele só apronta aqui.
pronto, você está tendo a informação dele para contratar ele para sua empresa ou não. Não, aquele cara é uma pessoa dedicada, ajuda todo mundo, sempre está de bem com a vida. Opa, esse cara vai fazer bem na minha empresa. Um cara para cima, ajuda todo mundo, alto astral. Então você vai na fonte beber a água. Você quer contratar um bom funcionário para a sua empresa? Vai lá onde ele mora, veja lá, pergunta para os vizinhos, faz uma pesquisa, como quem não quer nada, você vai ter a descrição dele. Não, esse é o funcionário certo para a minha empresa. É assim que acontece, meu amigo, minha amiga. Então, você quando derrama 12 mil reais, que é o perfume dessa mulher, sobre Jesus, é você colocar um dinheiro alto para uma pessoa que você já tem clareza de que ela é uma pessoa honesta. Ela leva muito a sério o serviço de Deus. Ela está pensando no crescimento do reino de Deus e não dela financeiramente. Você vai ver o proceder dela, o comportamento dela, o dia a dia dela. Aí você vai derramar o perfume de Jesus para ela. Olha, eu tenho uma quantidade aqui X. Eu tenho a certeza que essa quantidade vai alavancar a sua evangelização. O instrumento que você vai chegar, né, a muito mais lugares para outras pessoas se voltarem e conhecerem o Jesus que você conhece, porque você prova que você é uma pessoa séria servindo a Deus. Hoje temos muitos charlatões em todos os lugares. É só você observar a mídia. Lá ela vai falar. Tem todos os lugares. Não tem um lugar que não tenha. Todo lugar tem. Mas também tem lugar que tem gente boa, gente honesta, gente sincera, gente que leva a palavra de Deus de verdade. São essas pessoas que você deve derramar o perfume de 12 mil reais sobre ela. Então essa mulher derramou aquele perfume de 12 mil reais sobre Jesus. Ela deu tudo que ela podia dar. E aí, meu amigo ouvinte, quando o ser humano começa a proceder assim, a qualificação dele muda. Ele deixa de ser servo de Jesus e passa a ser amigo de Jesus. Isso está lá em João 15. Eu não vos chamo servos, Jesus falando para os discípulos. Não é para o povão não, para os discípulos. Eu não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu chamo vocês de amigos, pois vos dei a graça de conhecer os mistérios do meu Pai. Então, existem dois postos: o servo do Senhor e o amigo do Senhor. O servo de Jesus e o amigo de Jesus. O amigo de Jesus, Jesus revela a ele os mistérios do Pai. O servo não. Serve ele, mas não sabe o que acontece. Quando você derrama o seu interior diante de Deus, quando você leva a sério o Senhor, e muito a sério, o Senhor passa então a presentear você, revelando o quê? Os mistérios do Pai. Mas quem falou isso? O próprio Jesus. Aonde? Evangelho de João, capítulo 15. Eu não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas eu vos chamo amigos, pois vos dei a conhecer os mistérios do meu Pai. E aí começa a acontecer maravilhas, meus amigos. Maravilhas. Aí entra naquilo lá de 1 Coríntios 2,9, coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração nunca imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso que nós precisamos ter essa consciência. Em primeiro lugar, eu preciso de Deus. Em segundo lugar, eu tenho que dar a Deus o melhor. Eu tenho que dar a Deus o melhor. Aquela mulher, o que ela tinha de mais precioso na vida dela? Era aquele perfume de 12 mil reais. Que para aquela época tinha um outro valor, mas colocando nos dias de hoje, 12 mil reais. Aquele perfume de 12 mil reais ela deu para Jesus. Ela derramou em Jesus. Ela podia transformar aquilo em uma série de coisas. Presentes, comprar alguma coisa luxuosa, poder adquirir mais bens. Ela poderia fazer tudo que ela pudesse, mas ela deixou isso de lado
e deu para Jesus. Deu para Jesus. E essa mulher, então, foi muito abençoada por Deus. Tenha certeza disso. Meu amigo, minha amiga, nós precisamos ser bem objetivos e claros conosco mesmo. Nós precisamos resolver essa questão no nosso interior. E a melhor maneira de resolver essa questão no nosso interior é você dar a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? A sua alma. A sua alma, o seu âmago, o seu interior, o seu ser deve estar com Deus. E é por isso que nós devemos caminhar com Jesus diariamente. Ele não deve ser simplesmente um slogan, uma matéria, ou um tema a ser abordado, ou alguém, uma pessoa que foi bem diferenciada da humanidade. Não, ele precisa andar ao meu lado. É por isso que canto Padre Jonas, e eu sempre vou frisar isso. Maravilhosa essa unção que surgiu nessa música lá na Canção Nova, quando o Padre Jonas fez essa música. Jesus, meu amigo, olha para você ver, assim, lado a lado, meu amigo. Não é meu Senhor, meu servo. Eu não sirvo a Deus, sou amigo dele. Jesus, meu amigo. Como Jesus foi amigo dos discípulos. Assim, lado a lado, eu caminho confiante, onde fores eu vou. Ou seja, Jesus caminha comigo, ele anda do meu lado. Ele anda do meu lado. Isso que nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus. Bom dia para Guacíria Silva, nos assistindo. Deus abençoe você, minha amiga. Vamos ver se tem mais alguém aqui que passou despercebido. A princípio, não, mas o importante é que depois nós vamos estar colocando essa live também através das redes sociais. Um dia desse, coisa de 2, 3 anos atrás, se você digitar no Google, você vai ver, teve uma mulher que ela deixou uma herança de, se eu não me engano, 40 milhões de dólares para o seu cachorro. Para o seu cachorro. Não tenho nada a dizer isso, é a posição da pessoa. É a posição da pessoa. Ela amava tanto aquele cachorro que ela deixou, claro que a herança não ficou com o cachorro não vai saber administrar o dinheiro. Ela deve ter nomeado alguém que fosse cuidar do cachorro até ele morrer e deu dinheiro para a pessoa. Eu acredito que foi isso, eu não investiguei essa notícia. Eu sei que ela aconteceu nos Estados Unidos, você pode jogar no Google, você vai ter a informação. Recentemente agora, uma outra pessoa doou, se eu não me engano, não sei o valor, se é euros ou dólar, 2 bilhões para um grupo, uma entidade, eu não sei o que foi. E o que aconteceu diante disso? Alavancou essa ONG para realizar os trabalhos dela, alavancou com certeza a proteção daquele cachorro, porque alguém ia cuidar dele, a mulher ia morrer, estava já se preparando para isso. E nos dias de hoje, meu amigo, minha amiga, essa quantidade de dinheiro, quando está na vida de uma pessoa, em termos espirituais, a gente enxerga isso como um dom. A riqueza, ela é um dom. Da mesma forma que tem pessoas que têm o dom de cura, e elas fazem oração para cura e glorificam o nome de Deus. Outros têm o dom de pregar a palavra de Deus, e elas, quando pregam, glorificam o nome de Deus. Tem gente que tem o dom do dinheiro. Ela tem muito dinheiro. Ela já nasceu assim. Então o que ela precisa fazer? Colocar o dom dela a serviço.
para glorificar o nome de Deus. Tem pessoas que têm um conhecimento incrível. E essas pessoas precisam colocar o conhecimento que ela tem para a honra e glória do nome do Senhor. Porque senão, se ela fizer o contrário, se ela não colocar aquela riqueza que ela tem gente que tem muito e muito e muito dinheiro. Você imagina só, você herdou, você tem lá 2 bilhões, vamos colocar reais, né? Nem vamos colocar euros e dólar, que é mais, 2 bilhões de reais. Aí você vai chegar diante de Deus no dia do julgamento, o Senhor vai falar: o que você fez com o dom que eu te dei? Que dom, Senhor? Ué, eu te dei o dom da riqueza, você tinha 2 bilhões de reais, você ao menos pegou 100 mil e investiu na minha obra para que o meu nome fosse glorificado. Não que eu precise que o meu nome seja glorificado, não, mas para que o povo que tem sede de mim, tem vazios, pudesse ser preenchidos. Você deu pelo menos 100 mil reais, você tinha 2 bilhões, 100 mil você não deu. Eu vejo, gente, essas pessoas, sabe, até mesmo quem já está num patamar elevado e ganha milhões, porque hoje em dia se ganha milhões, a pessoa ela se torna conhecida, ela grava um CD, ela estoura de ganhar dinheiro, ganha muito dinheiro, ela ganha milhões. E eu não vi nenhuma notícia assim, o fulano de tal, que serve a Deus, né, numa igreja tal, ele ajudou, investiu o dinheiro, uma parte desse dinheiro, para fazer novos discípulos, para ajudar novas frentes de evangelização. Não há essa, parece que o reino de Deus tem partido também. Partido, porque o que acontece no governo de um país? Não precisava ter partidos, poderia ser um só, porque o objetivo é governar o povo. Então um partido só, por que tem que ter PSL, PDT, PSDB, PMDB? Antigamente era Arena e MDB, era 2 só, agora aumentou, são um monte. Por quê? É um partido só. O nome já fala, né? Partido, né? Unido, né? E devia ser mudado. Aqui nós temos um unido juntos, não um partido juntos, e ser um só. Porque o objetivo lá não é competir, é ajudar o povo, é lutar pelos direitos do povo. Então, um partido só. E infelizmente o mundo espiritual está cheio de partido, porque não há essa união, sabe? As pessoas não se unem. Aquele que está lá em cima, e ele sabe que tem uma pessoa começando num trabalho, ele não ajuda aquela pessoa de baixo a servir, a alavancar aquela pessoa. Meu Jesus amado, você veja bem, meu amigo, eu estou aqui num trabalho de evangelização, veja bem, aí de repente eu ganhei 2 bilhões de reais, né? Eu conheço um rapaz que faz um trabalho, não, porque de vez em quando já assisti, o nome dele é Renato, né? Acho que vocês já conhecem. Ele faz um trabalho nas redes sociais maravilhoso de evangelização, né? Uma pessoa que luta, realmente se dedica para isso. Poxa, se eu estou com 2 bilhões, por que eu não vou ajudar um pouquinho esse rapaz a alavancar o trabalho dele? Mas não, eu fico com o dinheiro para mim, faço aquilo que eu acho que é o certo, para servir a Deus, e não olho para o outro do lado, para ajudar o outro, sabe? Então, ou seja, nós precisamos nos unir, gente. Um dia chegaram a Jesus e falaram: Senhor, tem uma turma lá falando do seu nome lá, o senhor quer que a gente vá lá e proíba? Jesus falou: não, deixa eles falar, quem não está contra mim está ao meu favor. Então, ou seja, nós precisamos trabalhar para unir o reino de Deus e não separar. Eu tenho o meu grupinho aqui, porque aqui a gente acredita nisso, a gente... né? E por isso que eu digo a você, meu amigo, por isso que eu digo a você, minha amiga, nós precisamos ter muita consciência daquilo que nós temos. Se você tem 12 mil reais um perfume, não queira
e você quer servir a Deus de verdade, derrame ele sobre Jesus. Sobre Jesus. Sobre Jesus, lá existe o quê? Lá o que impera ali? A unidade, a harmonia, o crescimento do reino de Deus. Alavancar o reino de Deus. Tem muitos leigos por aí que fazem trabalhos maravilhosos, mas não tem apoio. Não tem apoio. Sendo que outras pessoas têm muita condição financeira e falam assim, eu vou doar isso aqui para o reino de Deus. Beleza, isso é muito bom. Mas você vai derramar aonde isso? Escolha Jesus. Aonde o reino de Deus cresce. Aonde a palavra de Deus corre. Porque Deus tem sede de almas. Deus tem sede de almas. É por isso que nós precisamos ter consciência com relação a isso. Muita consciência. Eu não quero que você dê dinheiro para fulano ou para cicrano. Eu quero que você, quando tiver um dinheiro bom para você dar, você identifique Jesus, aonde ele é glorificado, aonde você vai colocar o seu dinheiro e vai falar, não, eu faria isso de novo, porque eu sei que ali eles são sérios. Eles levam realmente a palavra de Deus. Lá é o reino de Deus que cresce, não é a pessoa que cresce. É o reino que cresce. E aí você vai estar fazendo igual aquela mulher de Marcos capítulo 14. Ela vai derramar um perfume caríssimo sobre Jesus. É claro, vai aparecer os Judas falando? É claro que vai. Apareceu até lá na hora. Mas Senhor, esse dinheiro poderia ser destinado aos pobres. Aí Jesus falou, pobres sempre tereis convosco. E por outro lado, irmãos, nós precisamos nos conscientizar de que a nossa alma precisa de Deus. Da mesma forma que eu preciso organizar a minha vida afetiva com relação aos meus pais dentro de mim, eu tenho que olhar, hoje eu, Zé Luiz, tenho que olhar minha mãe, dona Dagmar, minha mãe, que já é falecida, e olhar para ela com muito carinho, com muita alegria no coração. E compreender ela, o jeito que ela foi a vida inteira comigo. Eu tenho que olhar para Jesus e compreender que eu não tive a graça de conhecer meu pai, porque eu morri, meu pai morreu, eu estava na barriga da minha mãe. Eu não tive a graça de conhecê-lo, mas eu já fui curado por Jesus nessa parte. Sabia? Já. Um dia eu estava orando aqui no CTA, né, à noite, e eu estava andando no meio da natureza, né, e comecei a falar com Deus, falar alto com Deus, Senhor, né, senti vontade de chamar Deus de Pai, 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 comecei a gritar no meio do mato assim, Pai, aquele céu bonito, estrelado, né, aquele silêncio, e eu comecei a gritar, Pai, Pai, e de repente eu comecei a chorar, Pai, Pai, chorava, Pai, Pai, chorava, e na minha mente vinha o meu pai. Olha para você ver que interessante, eu estava orando a Deus, chamando Deus de Pai, e de repente eu comecei a chorar, e na minha mente vinha a lembrança do meu pai. O que estava acontecendo comigo ali? Eu estava sendo curado. Curado de um vazio que eu trazia em mim, que nem eu mesmo sabia, porque eu nasci, passei toda a minha infância, adolescência, sem o pai, não tive pai, e isso gerou em mim um vazio. E Jesus veio me preencher. Veja bem como Deus é maravilhoso. Então nós precisamos resolver dentro de nós a questão do pai e da mãe. Nós falamos isso no começo da live. Resolver isso, compreender, olhar para minha mãe, olhar para meu pai com carinho e falar, não, eu entendo ele, eu sei porque ele agiu daquela forma.
Porque você realmente reprogramou o seu interior. E aquilo não é um peso mais, aquilo é uma tranquilidade. Então você organizou aquilo por dentro, em relação aos seus pais, que é primordial. E depois, organizar o seu interior com relação a Deus. Você precisa de Deus. Você precisa experimentar o amor de Deus. Tocar em Deus. Nós precisamos tocar em Deus, gente. Isso é uma linha divisória. Antes de eu tocar em Deus, depois de eu tocar em Deus. Você pode seguir Jesus e caminhar com Ele, é uma coisa. Quando você tiver uma experiência e tocar a Deus e deixar Deus tocar você, a partir dali uma nova experiência passa a acontecer. Uma coisa é eu chegar aqui para você e falar, olha gente, eu estou com um chocolate que chama sensação. Você morde ele, dentro dele tem um moranguinho, antigamente tinha de coco, laranja, morango, limão, né? Até tem uma musiquinha que cantava, hoje é só de morango que tem, né? E de leite condensado, antigamente tinha de coco, de limão, de laranja, sensação. Então eu já provei todos eles, eu sei que é maravilhoso. Agora uma coisa eu vou falar para vocês, olha, você já experimentou o sensação de laranja? Você não experimentou e não vai experimentar, porque hoje não tem mais. Eu já experimentei o sensação de laranja, o sensação de limão. Eu sei diferenciar os dois sabores, é uma delícia. Você não sabe, por quê? Eu experimentei. É diferente para mim. Você ouviu falar do chocolate. Você ouviu falar que ele tem isso, que ele tem aquilo, que ele tem esse caldinho, ele tem aquilo. Eu comi, eu toquei. Então, nós precisamos tocar em Deus. Não basta ouvir falar de Deus. Temos que tocar. Temos que experimentar. Não seja só um seguidor de um Jesus histórico. Porque isso não leva você a nada. Você tem que tocar em Deus. E Ele mesmo toca você. Basta você querer e pedir. Você precisa tocar em Deus, experimentar e tocar você e caminhar com Ele na sua vida. Aí sim, aí você vai estar tranquilo. Agora, meu amigo, minha amiga, você imagina só o que é o coração de um homem que não é bem resolvido com a sua mãe dentro dele. Isso gera uma carência. Isso gera... Aí galera, tudo bom? Isso gera uma carência, isso gera um vazio. E a pessoa fica então tentando preencher aquele vazio. É aquele homem errante. Aquele homem errante que se refugiou numa droga, que se refugia numa bebida, que se refugiou nos prazeres, que se refugiou até mesmo escolhendo uma vida assim como um mendigo. Se você for conversar com essas pessoas que moram em rua, a maioria delas tiveram uma experiência que machucou tanto por dentro que elas perderam o sabor da vida e se entregaram a viver do jeito que eles vivem. E se acostumaram com aquilo, com aquela vida. Então, da mesma forma, é necessário demais nós resolvermos essas questões interiores em nós, para que nós tenhamos clareza de pensamento, de sentimento, de emoção, e possamos viver realmente sem estar condicionado a isso. Viver como errante, como Caim, que viveu como errante porque ele matou o seu irmão. Nós vivemos errantes nessa vida, buscando um pai e uma mãe que já não estão aqui mais, mas estão buscando. Por quê? Porque isso está ocupando o interior deles, esse vazio. Então precisa de quê? De uma reprogramação. Aquela musiquinha que nós cantamos no começo. Quando Jesus passear na minha vida, quero voltar aos lugares que fiquei só. Quero voltar contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir seu amor a me embalar. Da mesma forma nós precisamos experimentar isso. Temos que resolver. Eu, graças a Deus, resolvi essas questões no meu interior. As perguntas
que eram escondidas, que se faziam dentro de mim. Eu pude compreendê-las. Isso mudou uma série de coisas na minha vida. Da mesma forma, meu amigo, minha amiga, relação a Deus. Nós precisamos dele. Se você colocar Deus de lado e trocar Deus por conhecimento, trocar Deus por dinheiro, trocar Deus por poder, trocar Deus por bens materiais, você viverá como um errante, sem saber. E depois vai falar, puxa vida, por que eu não sou feliz? Porque trago em mim esses vazios? Se eu tenho tudo, tenho dinheiro, tenho poder, tenho o que eu quero, mas por dentro de mim, esse vazio imenso. Com certeza, meu amigo, minha amiga, já estamos encerrando o nosso momento. Que Deus abençoe muito você, que o Espírito Santo ilumine a sua vida, ilumine os seus caminhos e dê a você a graça de você, no final dessa live, se analisar, se investigar, para ver se realmente você tem esses 2 pontos resolvidos claramente no seu interior. Que Deus nos abençoe, um ótimo final de semana para você. Eu estou indo embora, mas o Espírito Santo continua aí, junto com você. Pare, pense, analise, ore, fale com Deus, para que o Espírito Santo possa então vir trabalhando no seu coração. E Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga, por ter estado junto com a gente, mais uma live de louvor. Nós voltamos, se assim Deus permitir, quarta-feira, com mais um momento. E desejo a você muita paz, muita alegria e muito obrigado. Até mais e até quarta. Tchau, tchau.